possa encontrar no coração de todos nós nessa noite uma terra bastante fértil, para que ele possa então cultivar a sua sementinha de amor e de paz. Nós começamos a reflexão da noite lembrando uma frase de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que diz: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Às vezes, nós que frequentamos uma casa espírita, muitas vezes já nos sentimos um espírita, o que não é errado. Mas Kardec diz que aquele que realmente aproveita a doutrina, aquele que verdadeiramente se pode dizer espírita, é aquele que faz uso de tudo aquilo que ele recebe de conhecimento. E que nós temos uma série de mazelas, de defeitinhos, de manias, de vícios, que nós temos que começar a corrigir. É interessante que ele não fala que o verdadeiro espírito é aquele que corrige todos os seus vícios, porque ele sabia que a nossa condição ainda não nos permite, numa única existência, ou nesta existência atual, deixarmos para trás tudo aquilo que de longas datas nos acompanha. São aquelas manias, aquelas dificuldades que nós fazemos questão ainda de ter ao nosso lado. Mas nós precisamos e devemos começar a fazer essa eliminação. Porque quando a gente começa a corrigir esses defeitinhos que vem atravancando, dificultando as nossas experiências na carne, sem dúvida alguma a gente começa a atingir o nosso maior objetivo, que é a transformação moral, que é a tal chamada reforma íntima, a mudança necessária que nós devemos fazer em nós mesmos. Mas de repente alguém pode estar se perguntando: será que existe uma forma, um meio para que eu consiga realizar essa transformação moral, eu consiga chegar no meu objetivo aqui na Terra? Que nós não estamos aqui por um mero acaso. Ninguém veio aqui passar férias, ou como muitas pessoas de forma equivocada se referem, vieram curtir a vida. Nós temos propósitos. A bondade divina nos oferece esta oportunidade para que a gente aprenda a agir diferente daquilo que nós sempre fizemos lá atrás, para que nós possamos nos melhorar. E o caminho, a forma de nós começarmos a conseguir, ou melhor, a tentar conseguir essa realização tão necessária, quem nos deixou a orientação foi Jesus. Ele que, quando aqui esteve encarnado, o nosso Cristo, nosso governador espiritual, que num gesto sem tamanho veio nos ensinar, trazer os seus exemplos. Ele nos disse que o maior mandamento, aquilo que poderia nos aproximar de Deus, seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí de repente algum companheiro está pensando assim: ah, mas eu amo o meu próximo. Normalmente a gente até diz ou pensa que ama mesmo aquelas pessoas que nos agradam, aquelas pessoas que procuram fazer as nossas vontades, independente se isso é bom ou ruim. Só que quando essa pessoa que nós afirmamos amar cometem qualquer deslize, nos contrariam,
Aí então todo aquele amor que nós sempre afirmamos desaparece, se esconde num passe de mágica. E aí nós começamos a manifestar aqueles sentimentos, aqueles vícios e aquelas inclinações infelizes que Kardec diz naquela frase que nós temos o dever de começar a controlar. Ah, mas quais seriam esses defeitos? Se nós fôssemos apontar todos os defeitos que nós, seres humanos, trazemos ainda em nós, nós passaríamos aqui algumas noites juntos. Mas para que a gente possa só de alguma forma ilustrar para vocês o perigo que são esses viciozinhos íntimos que nós carregamos, nós separamos 3. E nós vamos falar de uma forma muito breve sobre eles. O primeiro que nós separamos é o chamado mágoa. Já ouviram falar da tal da mágoa, né? Claro que ninguém se magoa, né? Mas já ouviram falar de alguma forma. Para aqueles que não se lembram do que seria essa mágoa, nós podemos entender que a mágoa é um sentimento que nós geramos em nós mesmos e que é causado pela ação de uma outra pessoa para com a gente. Um exemplo: alguém faz algo que eu entendo que aquela atitude, aquela ação que a pessoa teve foi de alguma forma prejudicial a mim. Veja bem, eu entendo aquilo. Se foi ou não, é outra história. Mas eu já imagino que aquilo foi para me ofender, para me prejudicar e assim vai. E eu começo a fazer com que esse sentimentozinho da mágoa vá se instalando em mim, não naquela pessoa, em mim mesmo. E aí, diariamente, eu fico tão ligado a essa questão que eu começo a me envenenar. Eu começo a viver apenas aquele sentimento infeliz. Aquela pessoa que poderia ter tido 1 milhão de atitudes maravilhosas durante toda a existência comigo, eu só guardo aquele sentimento. É aquele momento. Todo o histórico positivo que acontecer, eu faço questão de esquecer. E fico alimentando aquilo. E às vezes, nesse trato que nós vamos dando a esse sentimento da mágoa, que nós mesmos geramos intimamente, a gente acaba perdendo um pouco o controle. Alimentamos tanto ele que ele ganha uma dimensão muito maior. E aí ele deixa de ser apenas uma mágoa, porque ele passa a ser um outro sentimento. E nós conhecemos como o ódio. Já ouviram falar, né? O que seria o ódio? O ódio é quando a mágoa toma uma dimensão tão grande que aí nós não ficamos simplesmente remoendo aquela situação que aconteceu. Muitas vezes, que aconteceu há anos. Nós começamos então a nos deixar dominar por um sentimento tão infeliz e tão daninho e perigoso, que nós começamos então a não suportar mais ficar no mesmo lugar daquela pessoa. Nós fazemos questão de não encontrar mais. Quando não, começamos a querer mal àquele companheiro. Tudo gerado por uma ação externa dele e que nós entendemos que foi ruim para nós. E nós alimentamos, cultivamos e passou a tomar uma força muito grande. E a gente percebe que muitos companheiros, motivados por esse sentimentozinho do ódio, acabam fazendo verdadeiras infelicidades. Motivados por esse sentimento tão perigoso, acabam com uma existência inteira, às vezes, por pouca coisa. E é curioso que, às vezes, esse sentimentozinho
nós conhecemos como ódio, que nos acompanham, nos força a criar um terceiro, e que muitas vezes vem de forma inconsciente, que é a vingança. Ah, mas espera aí. Eu, às vezes, até numa invigilância, me marrou com as pessoas. Sou muito sensível, né, a gente diz, né? Às vezes até confesso que eu sinto ali um ódiozinho de certas pessoas, porque, me prejudicaram. Mas eu não me vingo, não. Quem sou eu? Será? Porque às vezes a vingança acontece de uma forma muito sutil, que a gente acha que não faz mais isso. Quer ver um exemplo? Se alguém percebe que nos fez algo e nós mudamos as nossas atitudes com essa pessoa então vem nos procura. Aí ela chega até, por exemplo, de exemplo, ó Júnior, por favor, será que eu fiz alguma coisa que te chateou, que te magoou? Que você mudou a sua forma de agir, você me trata mais da mesma forma que antes. Então, se eu fiz alguma coisa, por favor, me perdoe, me desculpe. Aí o que o Júnior faz? Ele aproveita aquele momento e sobe no pedestal, olha a pessoa lá de cima, diz assim: sim, me perdoo, como se nós estivéssemos fazendo algo de muito generoso. Só que aí, em seguida, depois que nós falamos a frase, eu me perdoo, vem ali um pensamentozinho, que às vezes nós não falamos, mas que vem na cabeça, vem. Mas se você vai pagar, você vai. Ou então, pensamos assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Olha só, o sentimento acontece. O desejo de ver aquela pessoa passando por uma situação infeliz como eu passei, porque eu me coloquei naquela situação, não ela me colocou, é automático. Ou então, a gente faz o seguinte: alguém, por exemplo, o Zé Benedito me convidou para fazer uma palestra em Andeara. Aí eu falo assim para ele: não, Zé, hoje eu não posso, eu estou na quarta que você está pedindo, eu não posso, porque eu já agendei uma outra casa. E aí então, se o Zé Benedito não fosse a pessoa que é, o que ele ia fazer? Ia falar: então tá bom, não chamo mais. Aí, um dia eu encontro ele e falo: não, Zé, sabe o que eu vou lá em Andeara fazer uma exposição para o pessoal? Aí ele vai falar assim: não, porque a agenda cheia. Porque ele não quer, porque aquele dia eu não fiz a vontade dele. E nós fazemos isso de forma natural. Isso também é vingança, é retribuir com a mesma moeda que nos foi oferecida. E aí a gente vai perceber que todos esses sentimentos aqui tem algo em comum. É claro que nós podemos colocar mais uns 20 aqui na lousa, mas aí ia acabar a cirurgia lá e nós teríamos terminado a exposição. E o curioso é que esses três sentimentos aí têm uma base só, que nós conhecemos como egoísmo. Bem conhecido dos seres humanos. Esse tal egoísmo é tão perigoso e tão daninho para nós, que muitas vezes nós passamos oportunidades encarnatórias estacionados, porque a gente não consegue se livrar dele. Mas por que você acha isso? Eu não acho. Eu fui procurar resposta ou orientação na codificação dos benfeitores superiores, lá na codificação do Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, a questão 913 fala sobre isso. E Kardec pergunta à espiritualidade superior: dentre os vícios, qual seria o que se poderia considerar radical? E aí a resposta dos benfeitores é bastante curiosa. Eu vou ler ela para vocês para a gente não perder nenhum detalhe. Notem só o que ele responde. Temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Então
Carnal Júnior está dizendo que o egoísmo é a base dos outros vícios. E eles continuam. Daí, do egoísmo, deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que eles deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Ou seja, eles estão explicando, não adianta querer brincar com esses daqui, se a gente não procurar combater a raiz dele. É como se nós pegássemos ali uma ferramenta e cortássemos o capim. Ele vai crescer de novo. E aí eles continuam ainda, não terminaram a resposta. Dizem eles ainda: tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chave da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, aproximando-se, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. A gente percebe pela resposta da espiritualidade que esse tal companheiro aí de existência, que muitas vezes nós fazemos questão de andar abraçados, é algo muito perigoso. E se nós queremos começar a dar os primeiros passos nessa jornada, nos permitirá um dia evoluir, nós precisamos ficar atentos. É curioso, eu sei que não acontece com ninguém de vocês, mas a gente percebe nos companheiros mais próximos de nós e em nós mesmos que o egoísmo é tão presente que a gente se acostuma com ele, que a gente não percebe. Mas ele se manifesta das mais variadas formas. Normalmente, aquelas pessoas que convivem comigo, eu exijo, eu quero que elas façam, ajam, vivam da forma que eu entenda ser a melhor. Eu quero que todos tenham para comigo uma atitude fraterna. Se eu vou ter com os outros, não importa. Mas eu exijo. Eu só olho para mim mesmo. Eu me coloco no centro das atenções. Como se todo o restante da humanidade precisasse ou devesse ficar ali, à minha volta, me copiando. Muitas vezes eu me coloco como um próprio modelo a ser seguido. Isso tudo sem perceber. Mas será que tem alguma coisa que eu possa fazer para começar a eliminar o sentimento do egoísmo no meu dia a dia? Tem algo que combata isso? Tem. Normalmente, quando eu tenho a honra de ocupar a tribuna dessa casa, gentilmente o pessoal que abre as palestras pergunta se por acaso a gente gostaria que lesse determinado trecho do Evangelho, que de alguma forma casasse com a exposição da noite. E eu percebi sempre que nunca precisou, porque coincidência ou não, hoje o texto do Espírito Protetor que foi lido falou de caridade. E a caridade é a única fórmula para que nós possamos combater o tal do egoísmo. Mas de novo, não aguento mais ouvir falar em caridade. Bom, primeiro a gente não aguenta mais ouvir porque é necessário falar muito. Sabe, porque nós somos caridosos. Mas espera aí, eu tenho fornecido alimentos a algumas pessoas que passam dificuldade, eu tenho levado roupa a quem não tem o que vestir, calço aqueles que estão descalços. Eu estou fazendo caridade. Aparentemente sim, desde que essa caridade, que é a material, seja acompanhada de humildade. Porque aquela pessoa que recebe, que naquele momento está sendo ajudada,
ela não pode ser, em hipótese alguma, humilhada. Nós temos que nos colocar no mesmo nível daquele que vai ser ajudado, para que essa caridade material realmente tenha um efeito positivo. Eu preciso agir como uma pessoa caridosa, sem que os holofotes me encontrem. Eu preciso fazer entre eu e a pessoa, entre eu e Deus. Mas normalmente a gente se esquece desses detalhes. E faz questão que todos saibam que nós tivemos aquela atitude com o outro. Mas eu até gostaria de fazer essa caridade material, mas infelizmente estou mais precisando do que podendo fazer. Então, eu não vou conseguir eliminar o egoísmo da minha vida. Eu não tenho condições, não tenho para mim, como que eu vou ajudar o outro? É simples. Porque a caridade moral, que é uma outra forma de caridade, é ainda mais importante, mais útil a nós mesmos, do que aquela primeira, do que a caridade material. E lá no Livro dos Espíritos, a questão 886, Allan Kardec perguntou a espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Aí eles colocam uma vírgula na questão e complementam: segundo entendia Jesus. Porque se Kardec pergunta aos codificadores, aos benfeitores espirituais, eles poderiam dar a resposta da forma que eles entendiam, como eu entendo de uma forma, e cada um de vocês pode estar entendendo caridade de uma forma diferente. E a resposta dos benfeitores: que caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para atitudes alheias e o perdão das ofensas. Traduzindo, nós precisamos e devemos ser bons com todo mundo, não com aquelas pessoas que nos agradam, não com aquelas pessoas que procuram ser gentis conosco, mas é ser bom sem olhar a quem, agir com cada pessoa da forma que eu gostaria que ela agisse comigo. É ser bom no trabalho, com o funcionário disciplinado, é ser bom com o patrão muitas vezes incompreensível, é ser bom com as pessoas que estão dentro da minha casa, é ser bom com as pessoas que estão na fila do supermercado, é ser bom com todo mundo. Mas normalmente nós preferimos nos limitar a ser bons com aqueles que nos tratam bem. E segundo Jesus ainda, a caridade seria ser indulgente, ou seja, compreender que as outras pessoas que estão aqui na Terra, encarnados, vivendo uma experiência com o mesmo objetivo que eu, ou seja, precisam aprender. E elas erram, elas têm falhas e são imperfeitas, assim como eu. E eu preciso então compreender as limitações de cada um, saber que todos nós precisamos de oportunidades, todos nós somos suscetíveis a escorregões no dia a dia, a falhas que muitas vezes nem percebemos. E Jesus ainda acha, ou melhor, ensina que caridade também é perdoar. E palavrinha difícil, né? Quantas e quantas pessoas carregam por séculos sentimentos, ofensas, tão infelizes e têm uma dificuldade imensa de perdoar aquele que foi o causador daquela perturbação. Quantas pessoas passam existências e existências para conseguir se livrar dessa situação, porque não conseguem perdoar, não compreendem o outro, se mostram muito incompetentes na arte de amar. Porque aquele que ama, ele não só perdoa, como também não se magoa. Aquele que ama verdadeiramente seus companheiros de existência, eles não se permitem mais se magoar.
E se eles não se magoam mais, para que vão precisar perdoar? O problema é que nós ainda, envolvidos por esse sentimento aqui, ó, não conseguimos ou não queremos exercitar o amor verdadeiro, que perdoa, que compreende e que age da melhor forma possível com todos os que nos cercam. Ah, mas será que tem uma forma de eu conseguir fazer com que a caridade faça parte do meu dia a dia? Eu, de repente, frequento a casa espírita e eu ouço falar dessa tal caridade. Só que quando eu saio lá fora, eu volto para o meu mundinho apenas terreno, e aí fica difícil. Eu tento, não dá certo. Tem uma maneira, existe alguma coisa que eu possa fazer? Sim. Porque quem quer ser caridoso precisa alimentar um negócio chamado fé. Opa, peraí, eu sou uma pessoa de fé. Eu venho toda quarta-feira aqui na casa, participo das palestras. Eu diria que você é religioso. Ter fé é diferente. Olha só a definição de fé que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, num textozinho ditado por um espírito chamado Espírito Protetor. Está no capítulo 19, é o item segundo. A fé é o sentimento inato do homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Ou seja, todos nós temos dentro de cada um a fé. Nosso sentimento está lá dentro, mas nós precisamos amadurecê-lo, fazer com que essa fé tenha base, sustentação, para que ela nos ajude no nosso dia a dia a vivermos a tal realidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende, através dos benfeitores, que existem dois tipos de fé: a fé humana e a fé divina. E ambas são muito importantes. A fé humana é aquela que acredita em nós mesmos. O Júnior acredita que ele é capaz de, no seu dia a dia, se prontificar a ser melhor. Ele sabe que ele tem condições de vencer aqueles vícios, aquelas mazelas, aquelas coisas que de forma habitual ele faz há muito tempo. Ele é capaz. Assim como, por exemplo, um esportista. A pessoa que pratica o esporte de forma profissional, ela passa um longo período treinando, tentando atingir objetivos cada vez maiores. E às vezes ela vai para uma competição, para a hora do vamos ver, e ela não consegue. Ela para? Não. Ela simplesmente começa de novo. Treinar, ainda mais duro. Começa a se esforçar mais ainda, porque ela sabe que o esforço que ela fez ainda não foi suficiente. E vai tentando outros campeonatos até atingir o seu objetivo, que é a vitória. Nós, seres humanos, deveríamos fazer a mesma coisa. Nós somos capazes de muito mais do que nós imaginamos. O que nós precisamos é acreditar nisso e agir. Nós precisamos sair do comodismo, chacoalhar a poeira, como diz meu pai, e seguir adiante, tocar a vida. E a fé divina? Essa fé divina é aquela que compreende que Deus, por ser justo, misericordioso, nos oferece cada oportunidade para que a gente aprenda a fazer da melhor forma possível. Quantas vezes nós somos colocados em teste para agir de uma forma, envolvidos por esses sentimentos e tantos outros, a gente fraquejou, fez errado.
E aí algumas pessoas pensam assim, então Deus castigou. Não, não castiga. Ele nos oferece uma outra oportunidade para ver se dessa vez está direito. E é claro que isso se apresenta muitas vezes em várias maneiras, inclusive pelo aborto. O que nós precisamos é ficar atentos e confiar que aquilo que Deus está nos oferecendo é o melhor para mim. Embora muitas vezes eu não deseje e não quero ter aquilo comigo. O que eu tenho que fazer? Fazer a minha parte. Trabalhar, agir para que eu consiga superar aquela dificuldade. Poxa, mas essa fé não é tão simples. Não. Lembra que nós falamos que ela está aqui adormecida? Nós temos que fazer ela germinar e crescer? Kardec tem uma frase que diz assim: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Ou seja, aquela que está embasada, aquela que está assentada sobre um alicerce muito forte. E como eu consigo fazer com que a minha fé, o poder de crer dentro de mim, se torne cada vez mais forte? Existe um meio, é possível? Existe um comprimidinho que eu tome? Um comprimido não tem, mas tem algo que nós podemos fazer, que é adquirir o tal do conhecimento. Lá em João, no capítulo 8, tem uma frase, no versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará nós do quê? Da nossa preguiça, dos nossos vícios infelizes, de tudo aquilo que vem de longa data nos prejudicando, atrapalhando esse processo evolutivo que nós precisamos seguir. Mas como que eu vou conseguir conhecimento? Ora, a Casa Espírita oferece a quem tem interesse de verdade muito. As exposições públicas, palestras, é uma forma de nós adquirirmos conhecimento. Nós temos ainda as obras que falam sobre o Evangelho, sobre a doutrina, que esclarecem os nossos pensamentos. Temos depois os estudos que as casas oferecem. Mas quer dizer que se eu adquiro conhecimento eu resolvo os problemas? Não é exatamente assim. Mas o conhecimento, quanto mais ele entra em cada um de nós, ele começa a nos forçar naturalmente a uma mudança. Porque até então, quando eu não sei o que pode e o que não pode, eu vou agindo a Deus vai. Assumo todo o risco. E eu vou ter que reparar cada atitude infeliz. A partir do momento que eu tenho conhecimento do que é o adequado, do que é melhor evitar, eu continuo ainda fazendo errado. Por quê? Estou habituado. Faz parte do ciclo. Só que, ainda que eu faça algo errado, aquele conhecimento começa a despertar em mim algo chamado consciência. E aí a consciência então começa a me cobrar. Eita, eu não devia ter feito isso. Aí é para mim desesperar? Não. Outras oportunidades virão. E aí vale o esforço e a lembrança de agir diferente. E eu continuo recebendo mais orientação, mais informação. De repente eu vou fazer aquele mesmo vício que eu já tenho, e de repente a vozinha da consciência entre a ação e me diz: antes de eu fazer, não faça, você sabe que não é bom. E ainda assim eu acabo fazendo, porque é vício, faz parte. Eu carrego aquela dificuldade há séculos, vai querer que no momento do outro eu elimine, é difícil. Recebo mais orientação, mais conhecimento, e aí chega um momento
em que quando eu vou fazer algo ainda que eu sei que é errado, a minha consciência me bloqueia. E ela fala, não, espera aí, você não vai fazer isso não. Você sabe que se você plantar agora, você pode lá na frente. Segura. E aí eu começo a me controlar. E é interessante que isso não para. Porque se eu recebo mais conhecimento ainda, mais orientação, e eu entendo, compreendo a necessidade da mudança, motivado por esses conhecimentos, chega uma hora que eu já não consigo nem mais pensar em fazer algo errado. Eu começo a substituir os velhos vícios, as velhas mazelas, por ações novas. E eu sou a mesma pessoa. Mas se eu coloco ações novas no meu dia a dia, automaticamente eu tenho que eliminar as antigas. E aí eu começo a ter os efeitos positivos que o conhecimento me traz. Não quer dizer que se eu ter conhecimento, eu vou resolver todos os meus problemas? Não exatamente. Sabe o que acontece de verdade? A gente começa a enxergar os problemas como oportunidades. E aí que muda de figura. Porque aí, Deus não está me castigando numa situação, e sim me oferecendo uma nova forma de fazer melhor. As pessoas difíceis que convivem comigo não estão aqui para me prejudicar, mas sim para eu aprender a compreendê-las, para que eu possa enxergar nelas defeitos que eu também tenho, para que eu possa, espelhados nas faltas alheias, fazer diferente, para que eu possa me moldar. Então o conhecimento traz esclarecimentos, e aí eu começo a entender o porquê das coisas, entendendo o porquê de tudo que acontece à minha volta, quais são meus objetivos, o que eu preciso fazer. Eu começo a dar um sentido novo na minha vida. E quando eu começo a fazer isso, a minha fé começa a se tornar cada vez mais embasada. Porque não é mais aquela fé cega, que alguém fala e eu simplesmente aceito. Eu começo a compreender por que as coisas funcionam. Eu entendo a misericórdia divina. E aí, essa fé vai crescendo e vai me ajudando, vai me impulsionando a mudar de hábitos. Mudando de hábitos, eu começo a ser mais caridoso. Quando eu começo a ensaiar a caridade da minha vida, quando eu dou os primeiros passos, esse exercício de ser mais fraterno, mais amável, olhar a todos como nós deveríamos, eu começo a eliminar o egoísmo. Se eu começo a eliminar esse tal de egoísmo, eu começo a derrubar todos os outros sentimentos derivados dele. Esses 3 dezenas de outros. E aí, eu começo a fazer aquilo que Jesus disse. Eu começo a amar o próximo como a mim mesmo. Por quê? A partir do momento que eu compreendo e entendo a importância de amar a todos, eu estou me autovalorizando. Eu já aprendi, eu cresci e já sei que aquilo é importante. E aí, eu estou amando, sabe aqui também? Ao Pai. Porque ninguém consegue amar a Deus repudiando as suas criaturas. E a partir do momento em que eu passo a vivenciar um amor verdadeiro, eu começo a realizar a minha transformação moral, passando aí a dar sentido à minha existência aqui na Terra. Nós vamos conseguir fazer isso do dia para a noite? Não. Demanda esforço, vontade, mas é possível. Depende de cada um de nós. Nós temos um amparo divino, temos a proteção dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos de guarda, mas se nós não tivermos vontade, se nós não tivermos desejo de sermos melhores, não adianta doutrina espírita, não adianta nada. Cabe a cada um de nós tomarmos a decisão, para que essa seja a melhor encarnação que nós já tivemos aqui na Terra. Que Jesus nos ampare e nos inspire a seguir esse caminho. Muita paz a vocês. Eu fico justo por isso.
por conhecimento, conhecimento espírita. Os conhecimentos gerais também. E espiritual do Chico, que fala o seguinte: a humanidade é guiada da seguinte forma. É como se fosse um gráfico. Quem é matemático adora isso. Não é o meu caso, mas aqui, nessa linha horizontal, o ser vai desenvolvendo, vai evoluindo a inteligência. Na escala horizontal. E na vertical, a moral. Certo? A nossa evolução não consegue ser assim. Não consegue ser assim. Nós precisamos, quem quer evoluir, ser assim. Por quê? Quanto mais nós vamos desenvolvendo nosso lado intelectual, conhecimento, nós vamos automaticamente sendo moldados a buscar uma moral diferente. E aí nós começamos a buscar uma ascensão espiritual. Porque imagine, sabe aquela figura emblemática do anjo? Que a gente conhece? Imagina que é o anjo. Ele não tem sempre duas asas? Uma asa é a asa da inteligência. E a outra é a asa da moral. Se nós não conseguirmos desenvolver as duas asas, a gente não alça a boca. É assim que